Eu sou Fábio Valentim de Moraes. Minha comunicação tem o título de Educação e Civilização na Revista do Brasil, Salvador, 1907 a 1912. Antes de tudo, gostaria de destacar que eu sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, o PPGADU, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Meu orientador é o professor Dr. Dimário Moura Brito, inclusive estou orientando ele no mesmo programa durante o mestrado. E também faço parte do grupo de pesquisa, coordenado por ele, o grupo de estudos de Educação, História, Culturas e Linguagens, GECEL, vinculado ao UNEB e ao PPGADU. Minha graduação foi em licenciatura em História na Universidade Federal da Bahia e há bastante tempo sou professor de Educação Básica da Rede Pública do Estado da Bahia. Desde minha primeira qualificação em julho do ano passado, 2023, esta é a segunda oportunidade que eu tenho de sucintamente falar da nossa pesquisa de doutoramento, representando o PPGADU e o GECEL, e tratando de um objeto estudado enquanto História da Educação, entrecruzado com a história cultural. Desde o mestrado, caminhamos um encalço da relação educação e imprensa em Salvador, Bahia, mas para o doutorado, o contexto temporal foi deslocado da primeira metade do século XIX para as primeiras décadas do século XX. A Revista do Brasil foi um quinzenário político, ilustrado e satírico, fundado pelo bacharel José Alves Nequina, em Salvador, em 1906, e que, segundo fortes indícios, cerrou suas portas no ano de 1913, com, em média, 50 folhas, que podiam quase dobrar em algumas edições comemorativas, tiragem que podia variar entre 10 mil e 15 mil exemplares. Sua circulação ultrapassou as fronteiras da capital baiana, alcançando outras cidades do estado e capitais de outras federações. Nitidamente inspirada pela revista carioca O Malho, a Revista do Brasil trazia uma diagramação alinhada com certas tecnologias de impressão sofisticadas, entre elas o uso de cores em capas e anúncios, por exemplo. Designamos como problema de pesquisa qual o propósito educativo assumido pela Revista do Brasil ao produzir e circular entre 1907 e 1912 representações civilizatórias sobre Salvador. Desse modo, nosso objetivo geral volta-se para a análise do encargo educativo da produção e circulação de representações de civilização na Revista do Brasil, de 1907 a 1912, relativas a Salvador, e sua projeção nacional como civilizado. Trazemos como objetos específicos, primeiro, avaliar a Revista do Brasil como fonte objeto da pesquisa e sua condição de suporte de práticas sociais, engajado com a execução e o fomento de representações civilizatórias entre as primeiras e segunda décadas do século XX, relativas à capital da Bahia. Segundo, discutir itinerários de formação do fundador, proprietário e diretor, também articulista da Revista do Brasil, o bacharel José Alves Nequina, e suas influências na concepção desse periódico enquanto operante impresso jornalístico civilizatório. Terceiro, problematizar o que a Revista do Brasil produzia e circulava como representações civilizatórias na iminência de delinear Salvador internamente, para fora de suas divisas e das fronteiras baianas, como civilizável, sob específicas percepções de progresso e de modernidade. Quarto, analisar a constituição racialista das representações de civilização compostas e veiculadas nos textos e ilustrações do periódico de José Alves Nequina. Gostaria de ressaltar que esses 4 objetivos específicos compõem, respectivamente, as 4 seções do texto da futura tese, que mantivemos a mesma delimitação geográfica, Salvador, contudo, em um contexto marcado por disputas e tensões políticas ao nível regional e nacional e pela dominância de predileções de ordem e remodelação dessa cidade, Salvador, sob a égide de valores de civilização induzidos principalmente pela Europa, mas também sob influxos internos, muitas vezes atrelados às percepções racialistas da época. Nosso principal acervo tem sido, até o momento, a hemeroteca da Biblioteca Nacional Digital, que é um conjunto documental muito bem catalogado, completamente digitalizado, de acesso online e gratuito, composto por um quantitativo expressivo
de periódicos brasileiros e por algumas dezenas de impressos estrangeiros. Da Bahia, por exemplo, há um montante de 360 títulos distribuídos em 15 décadas, entre 1810 e 1959, com 95 edições da Revista do Brasil, publicadas entre 1907 e 1912, na sua grande maioria em plena condição de leitura. Recorremos ainda, nesta mesma coleção, a periódicos de Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Grão-Pará e Maranhão, além de termos explorado fora dela, o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, o arquivo do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco e o catálogo de estatísticas do século XX do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, todos também online, acessíveis e sem custos. Nossa pesquisa é uma pesquisa documental, em que empregamos o método qualitativo. Ela é sustentada nesse sentido por autores como, por exemplo, o Minayo e o Jacques Legoff. Para tratar de representações, recorremos principalmente a Chartier. Para tratar de civilização, ao Raymond Williams. E racialismo, ao Kabengele Munanga. Além disso, como já foi dito anteriormente, há um enlace imprescindível desta pesquisa com a história cultural, e isso se dá justamente a partir do Robert Darnton. Muitos dos nossos argumentos são nutridos por uma série de estudos dedicados à relação educação-imprensa no campo História da Educação, que por sua vez nos tem ajudado a refletir com mais agudez sobre um periódico que não somente mediava e circulava concepções, mas também as produzia, inclusive como propostas civilizatórias, excedendo uma perspectiva reduzida de mero canal de propagação de valores. A Revista do Brasil foi um produtor e irradiador de representações de civilização, textualmente ou imageticamente, em muitas vias e direções alastradas em Salvador, mas também em outras cidades baianas e estados brasileiros que estiveram ao seu alcance. Um periódico cujo papel educativo excedeu a missão de apregoar de temas alusivos à escola ou de atulhar hiatos escolares na sociedade. A Revista do Brasil foi, com muito vigor, também suporte de práticas sociais. Mas onde entra a educação nesta pesquisa? Acatando o que Brandão demarca, ou seja, a educação como aquilo que ninguém escapa, pois se faz presente em todos os locos em que há relações sociais, ou seja, como sugere esse mesmo autor, em casa, na rua, na igreja, na escola, de modo de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. E assim chego às considerações inconclusivas desta comunicação, reforçando que o que discriminamos como educação na nossa pesquisa não se confina à escolarização, pois excedemos a acepção institucional e nos embrenhamos em uma rede muito mais profusa em que a Revista do Brasil assumiu o encargo de educar em toda a dimensão do que pudesse ser educação, principalmente para modelar leitores e ouvintes, civilizando-os ou desvelando fazê-lo a partir, por exemplo, de percepções racistas acentuadas no começo do século XX no Brasil e refletidas em Salvador sob eixo bem marcante do progresso e da modernidade higienista. Agradeço a oportunidade de participar deste valoroso evento e poder representar a instituição UNEB, o programa PPGEDUC e o grupo de pesquisa GECEL, aos quais honrosamente faço parte.